Olá a todos os ouvintes da Rádio Web Tutoria. Iniciaremos hoje com os professores Cláudio e Juliano, do curso de Processos Gerenciais. Hoje eles irão fazer um bate-papo, um bate-papo diferente, né, professores? Isso mesmo, Eduardo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Cláudio Hernandes, coordenador do curso de Processos Gerenciais. Estou aqui hoje com um convidado muito especial, o professor Juliano. Já ele vai se apresentar. Mas só queria dizer que hoje é um bate-papo bastante informal, não é uma rádio web tradicional, né? Hoje é um bate-papo com a coordenação e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre contabilidade, sobre gestão, sobre a interação dessas duas áreas de conhecimento. E a gente está ao vivo, tanto pelo Facebook quanto pela rádio web, ok? Isso ficará gravado, né? Tanto o vídeo no Face, na nossa live, quanto o áudio lá na rádio web que fica no AVA para vocês, tá bom? O professor Juliano é um colega nosso aqui de longa data, trabalhando juntos, lado a lado, se apoiando, se ajudando, e é uma pessoa bastante competente. Eu vou pedir que ele se apresente para vocês e já de antemão agradeço pela presença, professor Juliano. Então, boa noite, alunos, boa noite, Eduardo, que é o nosso operador da rádio, boa noite, Cláudio. É um prazer estar aqui falando de algo que tanto me admira ou admira a minha atenção, e eu destino muita atenção em função disso, que é tratar da contabilidade, em especial uma vertente da contabilidade, que é a contabilidade para gestão. Mas antes de falar e de me apresentar, eu queria destacar e deixar registrados nos anais deste curso e desta aula, Cláudio, a minha admiração por ti enquanto coordenador. E isso é muito importante que ela seja registrada e agora gravada eternamente. Eu acredito que o Cláudio, enquanto professor, pesquisador e coordenador de curso, é um dos caras mais preocupados com a educação que eu conheço. E isso faz com que a dedicação dele transmita em qualidade de ensino para os alunos. E certamente os alunos que hoje estão sob a coordenação dele sairão muito bem informados. E isso é uma coisa que eu admiro muito dos indivíduos. E isso justifica eu estar aqui. É um cara que eu admiro tanto e eu não mediria esforços, tanto eu quanto a equipe de contábeis, o quadro inteiro, para tentar contribuir de alguma maneira dentro do seu curso. Certo? Eu agradeço. Legal. Bem, falando um pouco sobre mim, eu sou professor aqui da universidade há algum tempo. Nós trabalhamos no departamento de contábeis, departamento de administração. Na verdade, como nós temos uma escola de negócios, então um contador, ou um administrador, ou um gestor, ele trabalha e compartilha as suas áreas de atuação em vários cursos dentro da escola. Atualmente eu coordeno o curso de contábeis. Nesse curso nós temos uma estrutura bastante grande, são 30 professores, dentre eles muitos contadores. E nós temos um esforço muito grande em tentar formá-los cada vez mais consistentes e contadores cada vez mais robustos. E falar da contabilidade é uma coisa muito prazerosa, porque desde muito pequeno eu comecei a brincar com a contabilidade. Me formei lá no estado do Mato Grosso, numa cidadezinha chamada Sinop, onde tem um museu, Cláudio, eu não falei para você, mas tem um museu do Rogério Ceni. Acho que depois que ele ficou desempregado, não sei se vai manter-se o museu, mas tinha o museu do Rogério Ceni no estádio municipal. E formei pela Universidade do Estado do Mato Grosso, lá na unidade de Sinop. E depois fui fazer pós-graduação, porque eu entendia que é a necessidade da pós, e eu já compartilho com vocês, todos que estão na graduação já mirem na pós-graduação, porque cada vez mais o país precisa de profissionais mais qualificados, então a especialização é uma área, é um momento de aprofundar o conhecimento sobre uma determinada área que você estudou dentro do curso de graduação, e me especializei em controladoria, que é uma área da contabilidade muito focada à gestão. E que enquanto fazia controladoria, me despertei como professor, falei, putz, eu quero ser professor. E a partir daí, nós, e assim como a sua área, Cláudio, não ensina os alunos a serem professores. Então, por isso eu tive, e muitos outros tiveram que estudar como ensinar, que é o processo da andragogia, ensino de adultos, ou educação para adultos, e especializei-me em docência no ensino superior. Na sequência, assumi coordenação de curso na Universidade de Cuiabá, é a maior universidade do estado do Mato Grosso, lá acho que tem uns 20 mil alunos. E enquanto coordenador, você sabe muito bem que a gente é cobrado por muita dedicação acadêmica, então tive que fazer o mestrado, fui fazer mestrado em BH, numa área que eu admiro e gasto muita energia estudando, que é estratégia. Enquanto eu fazia o mestrado, o meu orientador, que é o professor Danilo Sampaio, na época foi meu orientador, hoje meu amigo, o professor Danilo, da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele falou assim, vamos pro doutorado. Terminamos o mestrado, vamos pro doutorado, uma semana antes de defender, falou assim, vamos pensar no seu doutorado e por que eu compartilho isso? Para vocês perceberem como que
ao terminar uma jornada você inicia outra. Ao terminar uma jornada você inicia outra, e isso faz com que todos nós fiquemos sempre buscando o melhor. E pensei em fazer um doutorado. Passei em 2 processos seletivos e aí escolhi o programa aqui de Curitiba, e foi onde eu conheci o Cláudio. Eu sou calouro do Cláudio no doutorado, ele foi meu veterano, se houvesse isso no doutorado, né? Não há isso no doutorado. E lá conheci o Cláudio numa época bem curiosa da vida do Cláudio. Ele estava no auge da sua tese, então quando nós ficamos no auge da tese nós ficamos meio aéreos. Os professores que trabalham comigo lá no presencial e os meus colegas que trabalham comigo lá no presencial, como a Beatriz, a Dai, se estiverem ouvindo, sabem o quanto eu fiquei aéreo e louco no período que eu estava terminando meu doutorado. E terminei o doutoramento em estratégia e comecei o pós-doutorado. Atualmente eu sou aluno de pós-doutorado lá da PUC São Paulo, em contabilidade, e tenho gasto uma energia muito grande em tentar entender como a contabilidade pode contribuir com o desenvolvimento de negócios. Atualmente, além de trabalhar aqui na nossa universidade com o Cláudio, trabalho também no grupo de pesquisa. Aliás, eu indico todos os alunos de processos gerenciais que quando abrirem, no ano que vem, abrirá novamente as chamadas para que os alunos participem dos grupos de pesquisa. O Cláudio coordena um grupo de pesquisa. Sugiro que vocês acessem o Cláudio para trabalhar com isso. Até mesmo, é óbvio que já fechou o seu edital, mas se algum aluno tiver interesse em trabalhar mais ativamente dentro do curso com pesquisa, o Cláudio coordena um projeto de pesquisa bem bacana. E esse projeto de pesquisa, em especial para aqueles alunos que querem uma carreira acadêmica, que querem fazer um mestrado logo mais, a curto prazo, é um momento importantíssimo e é uma ação muito legal. E trabalho também como docente de doutorado e mestrado. E hoje, quando o Cláudio falou da rádio, ele falou na semana passada, ele falou, vamos lá bater um papo com os meus alunos para discutir um pouquinho sobre a contabilidade para o curso. Eu não hesitei, cancelaria e cancelei todas as agendas, porque eu acredito que uma ação como essa, ela é legítima pelo curso. Primeiro, vocês sabem o quanto, vocês não têm dimensão o quanto o Cláudio gasta energia tentando fornecer o máximo de ensino a vocês. E é legítimo, nós não podemos negar nada que um coordenador como o Cláudio peça para contribuir na formação de alunos durante o país todo. Certo, Cláudio? Certo, Juliano. Muito obrigado pelas palavras. Não mereço todas elas, mas Claro eu agradeço. Ok? Pessoal, olha só, vocês tanto pelo Face quanto pela rádio, né, pelo chat da rádio, podem fazer perguntas se desejarem. Tá? Atualmente, Juliano, os alunos aqui de processos gerenciais, além do núcleo comum, estão fazendo 2 disciplinas da área de contábeis. Eu devo ter comentado já contigo. É uma disciplina de custos, né, e uma disciplina de contabilidade gerencial, né, que traz a base da contabilidade para nós. As 2 disciplinas se inserem numa UTA, né, uma unidade temática de aprendizagem, que é o UTA Viabilidade Financeira. Eles já tiveram cálculo aplicado, já tiveram administração financeira. Então eles estão numa tocada de pensar as organizações, de pensar a gestão e de colocar números nesse pensamento, né? E nesse ponto, quando a gente fala de números, a contabilidade é uma ferramenta bastante interessante, importante, relevante, que nós gestores precisamos dominar. Eu gostaria que você colocasse um pouquinho da tua visão sobre a importância dessa área do conhecimento para a gestão de organizações. Legal, é uma ótima reflexão. Então eu vou tentar falar como gestor para gestores, tá? E isso vai fazer com que a minha comunicação seja sempre tentando forçá-los a pensar como gestores a todo instante. Para aqueles que já são ótimos, para aqueles que estão se formando, eu gostaria de chamá-los a essa reflexão. Eu não sei qual é o perfil do seu aluno, mas é normal que o aluno de administração, que eu imagino que seja muito semelhante, não goste muito de matemática. Isso é muito comum. E eu não sei se isso se difere em processos gerenciais. Mas a parte aritmética de uma empresa, ou a parte financeira da organização, é uma área extraordinária. E eu tenho uma opinião, e muito pessoal, né, por isso da minha opinião, que refere-se ao quanto o aluno deve entender de números. Quanto mais vocês, enquanto gestores, entenderem que os números são seus aliados, mais consistentes são as suas decisões. Por quê? Porque quanto mais ou quanto maior for a profundidade da análise numérica e das decisões a serem tomadas sobre produção, sobre preço, sobre markup, sobre margem, melhor será o acerto ou o ajuste das decisões organizacionais. Então pensem vocês como gestores de organizações. Processos gerenciais, enquanto uma área científica, é uma área que necessita e combina uma série de outras áreas. Marketing, gestão, produção, enfim. Como vocês já devem ter cursado ou cursarão. Uma das áreas mais importantes, ao meu ver, é a financeira.
que envolve disciplinas de finanças, e dentro da financeira tem um item contabilidade. E o que é importante, Cláudio? É bem válido destacar isso, que na sua grade, as disciplinas que vocês escolheram para usar da contabilidade não são contabilidades daquele dos escritórios. E o que é importante vocês perceberem? Que quando vocês estão estudando contabilidade, em especial na UTA de vocês, não é a contabilidade daquele escritório de contabilidade que está na esquina de vocês. Porque aquele escritório é um escritório fiscal. Então ele vai fornecer tão somente ao fisco as informações. Ou seja, fazendo uma caricatura bem simples, é uma contabilidade voltada ao sistema tributário nacional, ou às organizações fiscalizadoras nacionais. É um registro oficial. Exato. Por isso assimila-se tanto a declaração de imposto de renda, tanto pessoa física ou jurídica. É muito mais o ato de declarar. E as disciplinas que vocês escolheram para colocar dentro do curso, que são as melhores ao meu ver, são as mais pertinentes, em especial para a sua grade, são disciplinas que fazem com que o aluno use essa informação para uma tomada de decisão. Parece óbvio isso que eu estou dizendo, mas não. É uma mudança muito grande. Por que é uma mudança muito grande? Porque a contabilidade ela passa de ser passada, ou seja, registrar dados passados para prospectar dados futuros e resultados futuros. Então, os seus alunos certamente terão contato com uma área da contabilidade que é uma contabilidade prospectiva. E o que é isso? É eu usar a contabilidade, pegar os dados da contabilidade e falar assim, ok, como eu vou melhorar o meu EBITDA? E aí lembrem, o que é EBITDA? É a conversão, o lucro bruto, se assim posso dizer, de uma organização. É quando uma empresa fala assim, olha, minha taxa de faturamento aumentou ou reduziu. É o aluno ter consciência disso. E mais que isso, meu ROI, minha taxa interna de retorno melhorou ou piorou durante este período. E vocês certamente terão contato com muitos gestores e os gestores vão falar assim, ó, meu orçamento está estourado. Quanto mais o seu aluno, e todos os alunos, né, tem contato com a contabilidade, mais racional fica as decisões dele em função desses números. Eu tenho uma frase que é clássica. Todo bom gestor, sendo ele contador, administrador, enfim, sendo ele qualquer um, gestor de processos gerenciais, gestor financeiro, gestor de marketing, tem que olhar os números e enxergar aquilo que todos veem, mas ninguém enxerga. E o que é isso? Todos nós vamos ver lá um extrato, correto? Mas os seus alunos têm que enxergar além daquele extrato. Ele tem que entender como aquele extrato gera uma informação para a tomada de decisão e para fazer com que a companhia evolua. E por que a companhia tem que evoluir? Pensando nela como uma organização social, a vida, a existência dela contribui com o desenvolvimento do país. Então nós temos que pensar sempre na organização como um elemento propulsor de desenvolvimento dentro do país. Fazendo um link lá com a disciplina de sistemas de informação gerenciais que os alunos têm lá no núcleo comum, a gente pode dizer que um balanço para um leigo é só um monte de números que não fazem sentido, são dados. Mas nós precisamos olhar aquilo como informação. Nós temos que ver sentido naquilo. Para isso, temos que conhecer a contabilidade. Exatamente. E é o mais interessante. Se eu posso compartilhar um conselho, não enxerguem a contabilidade como uma disciplina isolada que eu tenho que passar. Não. O que vai fazer de vocês ganharem mais salário, ou seja, o seu ticket médio salarial ser maior, é o quanto você consegue extrair de dado, de informação, de estratégia daqueles números frios. O Cláudio sempre fala para mim, os números são frios. E quanto mais vocês conseguem enxergar naqueles números possibilidades para o seu negócio, melhor é. E certamente mais felizes profissionalmente vocês serão. Muito bom, professor. Eu quando aluno, muitas provas eu fiz para passar. A gente sabe, né, pessoal? A gente sabe que chega uma hora na vida que tudo a meta é passar. Aqui você deixa de lado coisas que às vezes são importantes e foca no que você tem que entregar, né? É passar na prova, é terminar a pol, enfim, chega um momento em que a média para nós é o suficiente, né? Mas não é, né? Eu já contei na fase passada uma história de que quando eu terminei a faculdade, fui comprar a minha primeira moto, eu por saber matemática financeira, por ter sido obrigado a aprender, eu consegui fazer um bom negócio, inclusive sabendo mais do que a vendedora que me atendeu. Nesse sentido, Juliano, eu sei que tudo é importante, mas o que é essencial? Né? Se você fosse colocar alguns tópicos envolvendo custos e envolvendo a contabilidade como um todo, né? Contabilidade financeira, o que o aluno não pode deixar de compreender?
quando estou conduzindo aula, eu faço uma analogia bem esdrúxula para os meus alunos. Falo assim, ó, lembram no filme Matrix, no 1, quando o Neo consegue enxergar toda a parede em código binário, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, e aí fica tudo verdinho? Eu faço uma alusão a essa cena porque eu acredito que todos nós devemos enxergar a empresa como um grande conjunto de recursos. E para cada recurso um cifrão. E por isso quando eu olho uma empresa, eu olho um monte de cifrões. Dinheiro, 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 uma com mais dinheiro, outra com menos dinheiro. E um aluno que propõe-se a ser gestor, ele tem que entender que é responsabilidade dele gerir aquele recurso para que aquele recurso seja contínuo, para que a empresa sobreviva perenemente. É um dos princípios, inclusive, os princípios da gestão de negócios e um dos princípios da contabilidade. Uma coisa que eu destacaria como essencial para um aluno de gestão, qualquer gestão, em especial processos gerenciais, é que ele consiga ter uma ótima leitura dos números. E o que é uma ótima leitura? É natural que nós tenhamos dúvidas sobre dados da contabilidade. Então, olho lá um balanço patrimonial. Primeiro, beleza, o que é um balanço? Melhor, por que falam tanto do balanço? O que é uma DRE? E por que se fala tanto de uma DRE? E aí os alunos pensam assim, não, minha empresa não tem. E é um grande equívoco. Toda empresa deste país tem um balanço e tem uma DRE. Aquelas que não possuem é um equívoco, ou é um erro, ou eles vão ter que fazer em algum momento. Porque é um dos demonstrativos contábeis obrigatórios a nível nacional. Eu gostaria que o seu aluno, Cláudio, pudesse enxergar e ter a curiosidade de acessar os balanços das suas empresas. Peça para o seu patrão, posso ver o balanço? E se o patrão falar que não tem, vai na Bovespa. Eu gosto sempre de falar assim, ó. Ontem eu falei isso na aula interativa de contábeis. O aluno gosta muito de acessar o Facebook, né? O Cláudio adora o Facebook, né? Vocês não têm ideia o quanto ele acessa o Facebook. Inclusive agora, né? Mas é pro bem da ciência, nesse momento. Né? Mas fora o bem da ciência, ele também gosta muito do Facebook. E eu gostaria que todos os alunos nossos, ao acessar o Facebook, abrir uma nova aba chamada Bovespa. E lá na Bovespa, indo do item chamado Ações. E lá nas ações conseguir visualizar o porquê que aquilo é tão importante. E é aquela parte do Jornal Nacional, Cláudio, que ninguém presta atenção. Eu falo assim, então o William Bonner fala assim, ó, nesse momento a Bovespa opera em 56 mil pontos, 0,3% negativo. E aí você fala, E? Quando o meu aluno consegue respeitar essa informação, é um momento que ele consegue respeitar o dado contábil. Porque aquilo é um conjunto e uma teia contábil tão forte para chegar àquela variação ou àquela oscilação que é extraordinária. Então, por isso eu indico aos seus alunos, todos comecem a entender a empresa como uma grande bolsa de recursos. E vocês são gestores. O compromisso social que vocês têm é fazer com que essas empresas lucrem mais. E lucrem de maneira ética. Né? Não é lhes fraudando, não é gerando ações irregulares, é gerir os negócios sem expor e nem maltratar seus colaboradores, né, do ponto de vista moral e ético, é fazer com que essas empresas consigam contribuir com o desenvolvimento do país. Perceba, Cláudio, eu falo desenvolvimento e não crescimento, e aí está uma diferença gigantesca. Quando nós formamos gestores, nós queremos que esses gestores, que é o caso de vocês, de todos os nossos alunos, eles consigam contribuir com o crescimento de uma empresa e ao contribuir com o crescimento dessa empresa, ele consiga contribuir com o fornecedor, com o empregado, com o fisco, com os parceiros, com o produtor local, e aí eu consigo desenvolver essa sociedade. Então, quando nós falamos na contabilidade, a maior dica que eu daria para os seus alunos neste momento é enxergue ela como um amigo. Quanto mais próximo este amigo estiver de você, e quanto mais você consegue enxergar deste amigo, né? A gente chama de miopia organizacional. Quanto menor for a miopia, ou seja, quanto mais você consegue entender daqueles números, com certeza maior será o seu salário, porque você vai contribuir com a longevidade dos negócios da sua organização. Muito bom. Quando nós nos conhecemos lá no doutorado, eu estava desenvolvendo uma tese que envolvia crescimento. Na verdade, pessoal, o que eu queria saber é assim, uma empresa necessita crescer para se desenvolver? É obrigatório que uma empresa se torne grande? Essa era a minha inquietação. E eu fui levado por caminhos que me mostravam que, mesmo negócios sendo pequenos, poderiam atingir um grau satisfatório de desenvolvimento, né, para usar os termos que você já utilizou. Em outras palavras, é possível haver prosperidade sem crescimento. Eu tenho a impressão de que o que você está dizendo também é a mesma coisa, no sentido de que
um pequeno negócio, né, pode ser um negócio lucrativo, pode ser um negócio próspero. E eu vejo que em muitos casos há falência, há negócios que quebram simplesmente porque as pessoas, os gestores desses negócios, empreendedores, não dominam esse tema, né? Não dominam, por exemplo, uma coisa que é básica para nós, que é formação de preço, custos e formação de preço, que é o nome de uma das nossas disciplinas. Nesse quesito, né, na formação de preço de um produto, de um serviço, né, envolvendo os custos, o que a gente pode destacar? Primeiro eu vou fazer uma piada que na verdade ela não tem graça, mas é porque é importante. Nós temos um grande pesquisador na contabilidade chamado José Carlos Marion. E quando eu estava trabalhando em Sorriso, há algum tempo atrás, ele foi lá conduzir uma palestra e ele falou assim, olha, Cláudio, a relação de empresas e casamento... eu até te pergunto, qual é a relação de empresas e casamento, Cláudio? E nós estávamos tomando café agora falando de casamento, inclusive. Aliás, foi assim que o Cláudio me trouxe para cá, do café. Empresas e casamento, os dois você sabe como começa, mas... Espero que a Lina não esteja ouvindo, né? É uma boa, mas a relação mais próxima do casamento com as empresas é que 80% deles fecham em 5 anos. Olha só, você sabe como começa, mas não sabe como vai terminar. E os motivos do fechamento de um casamento, do encerramento das atividades de um casamento e de uma empresa são os mesmos. São os conflitos. Os conflitos essencialmente fazem com que as empresas e os casamentos se dissolvam. E antes de falar de custos, eu gostaria de destacar que a contabilidade ela tenta evitar esse tipo de conflito com os princípios. E por isso, em uma das suas disciplinas, certamente o professor Ivanildo e a professora Neide começou a contar a historinha das cavernas, da partilha dobrada. Todos aqueles elementos são princípios contábeis que são sine qua non para o desenvolvimento de qualquer negócio. Nesta semana, nós tivemos a primeira aula interativa, tanto do professor Ivanildo e da professora Neide, e assim, nós já começamos a falar da questão dos princípios contábeis. Eu lembro muito bem porque eu estava lá com eles no chat, né? Exato. E por que eu trato os princípios contábeis? Que são eles que regulamentam a vida contábil da organização. Então, quando uma empresa está coerente com os princípios, muito provavelmente ela será uma empresa muito bem organizada e estruturada internamente. Agora, falando de custos, talvez esse seja o elemento mais importante que vocês devam se atentar. E eu vou fazer uma pergunta muito simples para vocês. E aí pergunto para o Cláudio também. Vou dar o exemplo que nós estávamos agora. Cláudio, nós estávamos tomando um café em uma cafeteria aqui perto. E essa cafeteria é muito bem organizada, muito bonitinha. E qual é a probabilidade dos custos daqueles produtos terem sido calculados, Cláudio? É uma pergunta complexa de ser respondida, mas eu gostaria que vocês entendessem que a cada 5 empresas, 4 não calculam custo. Então eu gostaria de resgatar e fazer uma reflexão com vocês. Resgatar um conceito e fazer uma reflexão. Primeiro, o que são custos organizacionais ou custos empresariais? Nós estamos falando todo o esforço financeiro que uma empresa utiliza para gerar um produto ou um serviço. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Cláudio fez a barba. Que aqui a gente cuida muito da barba dele, né? Então ele fez a barba. O barbeiro dele, ele criou, muito sofisticado. Ele mandou a foto no WhatsApp essa semana. Tem moto, tem um monte de coisa. Eu tenho convicção que aquele barbeiro nunca fez o sistema de custo do quanto custa ele cortar um cabelo. Porque é muito comum as empresas não calcularem o custo. Por quê, Cláudio? Porque elas tendem a seguir o padrão. Um exemplo bem fácil que a gente dá e trata isso na contabilidade é assim. Eu e o Cláudio vamos montar uma marmitaria amanhã. Nós vamos empreender e falar assim, Cláudio, vamos montar uma marmitaria. Aliás, vocês devem, aqueles que estão acompanhando as notícias, esse é um dos setores que mais cresceram na economia, que são o setor de produtos alimentícios. Eu acho que 6%. Eu e o Cláudio montamos uma marmitaria. Cláudio, por quanto nós vamos vender uma marmita? Eu vou pensar quais os meus concorrentes próximos e se eu não quiser fazer muito esforço, vou ficar uma média. Exato, é assim que as pessoas fazem. Então o que acontece? Nós temos o concorrente A, que é um concorrente bem estruturado, um alimento de qualidade, ele vende por 15. E nós temos o concorrente B, que vende por 16. E nós temos um outro concorrente C, que vende por 12. Nós falamos, vamos fazer uma média, vamos vender por 13. E nós acreditamos que isso é suficiente para
resolver os nossos problemas financeiros. E o que isso ocorre, Cláudio? Ocorre que quando eu olho o mercado, os nossos 3 concorrentes têm sede própria, eles não pagam aluguel. E nós pagamos. Então quer dizer que o custo da marmita dele é menor porque ele não paga aluguel. E aí eu e você que locamos um prédio, pagamos uma fábula de aluguel, que em Curitiba é um metro quadrado caríssimo, e nós começamos a vender muito, Cláudio. A gente vende, nossa, nós vamos rachar de ganhar dinheiro, porque a gente vende, trabalha todo dia intensamente, e no final do mês nós percebemos que nós não temos dinheiro. Sim. Por onde vai o dinheiro? É uma operação aritmética, e aí contábil, equivocada por trás, porque nós vendemos muito, mas o nosso custo operacional é muito grande. E onde isso acaba acarretando em problemas? Como eu e o Cláudio, neste caso, nos baseamos pelos nossos concorrentes, os nossos concorrentes não têm a mesma estrutura de custo que nós. Então, eles têm uma estrutura mais enxuta, com isso coloca os custos mais baixos, e nós estamos tentando sobreviver em uma economia onde não faz parte do nosso ecossistema organizacional. E isso faz com que eu e o Cláudio tenham a probabilidade de fechar o nosso negócio em mais de 60% no primeiro ano. E o que eu gostaria de destacar para vocês? Toda empresa que não compra e revende serviço ou produto, né? Vamos pensar um supermercado. Supermercado, a estrutura de custo é bem mais fácil. Pensem vocês em uma panificadora. Todos nós comemos pão. Pensem vocês naquele padeiro que vocês gostam, que conhecem o nome, que é do bairro, que todo mundo conhece. Pergunte para ele, você sabe quanto custa produzir um pão francês? Provavelmente ele vai dizer não. E aqueles que disserem sim, provavelmente estarão mentindo. É só para não terem a falsa impressão de não saber quanto custa a produção. Porque vocês perceberam na disciplina de custos o quão complexo é achar o custo de um produto. Sim. E o quanto precisa de atenção nisso. Eu gosto muito de usar o setor educacional, porque é um setor que eu estudo com uma profundidade maior. Quanto custa fornecer uma matrícula de aluno para graduação? Você imagine a quantidade de gasto de energia e cálculo, Eduardo, para achar como encontra-se o custo de uma vaga dentro da sala de aula. Ou pensamos no estacionamento, aqui do lado nós deixamos os nossos carros. Quanto custa manter uma hora de carro lá? Então são elementos que os nossos alunos têm que achar e entender isso como fundamental. Eu gostaria que todos os alunos, ao entrar, colocar o pé direito em uma empresa, olhe ela como uma grande bolsa de recurso e pense como esse cara encontra o custo do produto ou do serviço dele. E comece a investigar sobre isso. E você cita uma coisa muito importante. Bom, primeiro que das bancas de TCC que eu tenho participado, de graduação, de alunos nossos, alunos que fazem planos de negócio, 8 em 10 negócios têm problemas ligados à pesquisa, né, com concorrentes, e pesquisa com relação à demanda dos produtos que eles estão propondo, dos negócios que eles propõem. Automaticamente, se eu não entendo do meu concorrente e se eu superestimo a minha demanda, pronto, eu erro todos os cálculos financeiros, o meu custo do produto já vai ser uma informação não útil, né? E todo o projeto acaba tendo problemas. Mas a questão que eu queria tocar é essa que você menciona, da intersecção das áreas. Então vejam, pessoal, a gente separa, né, o ensino da gestão por disciplinas por uma questão didática, né, porque é mais fácil a gente compreender as coisas primeiro separadamente, e é mais fácil para a gente organizar o estudo, o aprendizado, mas na vida real, né, o mundo lá fora, lá tudo é junto e misturado. Então quando você toca na questão da formação de preço com estratégia organizacional, para mim faz todo o sentido. E esse é o esforço que a gente faz para mostrar isso para os nossos estudantes. Então vejam, alguém que olha para a concorrência e analisa o mercado e tenta entender o seu concorrente, perfeito, tem que fazer isso. O que não pode é se enganar com falsas impressões, né? Achar que se ele faz, eu faço. Porque o cara vende a marmita a 16, bom, eu posso fazer uma aproximada e vender por 14. Já tem uma vantagem né, em relação ao meu concorrente. E não é bem assim, né? Não é bem assim. A segunda questão, se o seu foco está no teu concorrente e não no teu produto, no teu cliente,
também já é um caminho complicado. Né? Você tem que dominar o teu produto, aquilo que você faz e fazer da melhor maneira possível e conhecer o teu cliente, para quem esse produto é destinado. Neste contexto, você sim pode ter um diferencial estratégico se dominar a questão de custos, né? Se você conseguir comprar com a mesma qualidade a um custo menor, por exemplo, né? Talvez os nossos concorrentes consigam isso de uma maneira que nós nem saibamos, não é mesmo? Por acaso, né, nós lá no programa de doutorado tínhamos algum interesse em comum, que é o estudo da estratégia. Né? A estratégia organizacional, alguns dos nossos alunos já passaram por ela, outros ainda vão passar. Mas quando passarem, pessoal, aliás, quando estiverem indo para a próxima fase, as próximas disciplinas, não esqueçam do que o professor Juliano falou. As coisas são juntas, interseccionadas, elas estão presentes na mesma realidade, não são coisas separadas, embora a gente separe nas caixinhas aí para poder dominar mais facilmente. É isso? Exato. E quanto mais conectados os departamentos das empresas os alunos enxergarem, com maior consistência serão as suas decisões. Por que eu foco em decisão, Cláudio? Porque a contabilidade, e assim como as outras ciências, assim como os alunos de processos, eles devem usar todas as informações possíveis para não errar. E é uma coisa que nós temos muito receio, né? É tomar uma decisão e falar assim, olha, tomei a decisão errada. Então vocês não podem errar. O processo é inteiramente frio. Por isso vocês devem gastar muita energia tentando entender. E eu gostaria muito que os seus alunos entendessem que uma organização, uma empresa, ela precisa ser tão estudada que ao colocar o primeiro pezinho nela, você olha assim, beleza, vamos aqui entender o que é a proposta dessa empresa. Olha para o ambiente, a proposta é custo porque a estrutura é muito baixa, não tem qualidade, ou seja, a escolha, a orientação estratégica da empresa é custo. Ok, então eu vou pegar um cardápio e eu sei que lá vou ter preço baixo, porque a estrutura toda da empresa é reduzir custo. Se ela trabalha com redução de custo, eu consigo ganhar em escala, ou seja, ela precisa vender em escala. Então você que está consumindo naquele ambiente, você não pode ficar muito tempo lá, porque aquela empresa não pensou em clientes que ficam muito tempo, ela pensou em uma rotatividade muito grande, por isso escala. Por que eu dou esse exemplo, Cláudio? Porque o nosso aluno, ele precisa entender qual é a proposta da organização. Sim. Se ele entende qual é a proposta da organização, e mais que isso, ele entende como aquela organização gerencia seus recursos financeiros e não financeiros, como os operacionais, ele tem toda a informação possível na mão. Ele consegue orientar os gestores ou tomar as suas próprias decisões de maneira mais coerente e fazer com que aquela empresa e departamentos consigam ter uma sobrevida maior. Eu acho isso indispensável. Cláudio? Isso me faz pensar, assim, de acordo com aqui a nossa conversa, na questão de gestão de marketing. Quando você fala de mercado, fala de competidores ali disputando, né, um custo, um preço, a gente entra numa nova disciplina que a gente estuda, que a gente também precisa compreender e colocá-la no contexto. E uma outra questão na nossa próxima fase, uma das disciplinas é processo decisório, não é? E perceba quantas vezes eu falei isso. Veja só, pessoal, quanto a gente falou aqui de decisão e da utilização dos dados contábeis, das informações contábeis para a tomada de decisão. E que essa tomada de decisão tem que levar em conta os meus concorrentes, né? Tem que fazer parte de um processo estratégico. Posso fazer uma contribuição? E perceba uma divisão. Eu, como contador, gero. Vocês tomam a decisão, percebe? Então, eu gero a informação e te dou assim, Cláudio, você como gestor de processos gerenciais, está aqui o relatório. Não é responsabilidade minha tomar a decisão. Sim. Responsabilidade dos nossos alunos e sua como gestor da organização. Então, por isso que a contabilidade ela é uma área de suporte. Ela suporta todos os departamentos com informação, mas o tomador de decisão são os nossos alunos. E se o gestor recebe esse relatório, né, esse balanço, esse DRE, olha para isso e isso não faz sentido para ele não sabe ler? Provavelmente ele vai ser demitido. Porque ele vai tomar uma decisão absurdamente equivocada. É óbvio que existe uma complexidade na leitura disso. E eu gostaria de dizer aos alunos que é com o tempo você vai entendendo mais o que é o ativo circulante, o que é o passivo circulante, quais são as estruturas de uma DRE, isso é natural. E é muito natural que o aluno, após a formação, Cláudio, entenda isso.
Eu até nem espero que o aluno durante a formação tenha compreensão de toda a estrutura de um balanço. Sim. Em especial, quando o aluno é lotado em outras ciências. Eu quero que o aluno entenda que aquele documento ele é muito próximo e muito próximo de uma decisão coerente. Quando o aluno fala assim, ó, vou fazer uma analogia, peguei o balanço, tá aqui. Não entendi. Então eu vou tomar uma decisão assim. Eu acho, quando o aluno fala eu acho, é o maior equívoco. Porque tá aqui a informação. Ou ele toma baseado em dados, por quê? Porque se ele tomar uma decisão equivocada e o seu diretor chamá-lo, falar assim, ó, como que você fez isso? Vou dar um exemplo bem simples. Eu vendo vendo esse celular, não do Cláudio, porque o Cláudio tem um iPhone 8. Deve ter, com certeza. O Cláudio é o maior aficionado na Apple aqui. Se eu sou o gestor de uma empresa, falo assim, vou vender o celular por metade do preço, porque a gente precisa aumentar a venda. Eu te dou o balanço, ó, você tem isso de estoque. O cara fala, é para aumentar a venda, vou fazer. Você, gestor de processos, tomou essa decisão. No final do dia, no final do exercício, no final do mês, o dono da empresa chega assim, nós estamos no vermelho. Por que você tomou essa decisão? Aí eu falo assim, olha, eu achei que... Ih, meu amigo, perdeu. Se você não se basear em um dado contábil, dizendo assim, olha, eu acredito... O balanço mostra que nós temos um estoque muito grande dessa peça e a margem de contribuição dela é alta, então por isso eu consigo reduzir o preço de venda e ainda assim a empresa consegue ganhar dinheiro. E eu arrisco dizer que baseado em dados não é o cigarro em cima dos dadinhos. Não. É outra coisa. Não. Tô aqui imaginando cigarros em cima de dadinhos. Imagina o que é trabalhar 40 horas com esse cara, né? Olha só, eu trabalhei numa empresa em que acontecia a seguinte situação. O contador, ao final do mês, chegava para o meu patrão e falava assim, olha, de acordo com o faturamento aqui é melhor a gente pagar imposto pelo... não é pelo real. Presumido. Pelo presumido, essa é a palavra, pelo presumido. Aí o cara olhava, ok. E isso acontecia sucessivamente, né? Aí eu ficava pensando, será que é isso mesmo? Até que um dia, né, esse meu patrão resolveu pegar e ler o relatório, e ler ali, e falar assim, não, pelo presumido, eu estou pagando mais imposto do que devia. Vamos fazer as contas certinho e pagar o real. Por que ele fez isso? Porque ele desconfiou de que pagar pelo presumido era uma tarefa mais simples para o contador, de maneira que ele teria um pouco menos de trabalho, mas não necessariamente pagaria menos imposto. E aconteceu, né? A gente começou a pagar pelo real e diminuiu sensivelmente ali o pagamento de imposto. O que eu quero trazer com isso? A importância do conhecimento, né? O valor que tem o domínio de uma certa área do conhecimento, de modo que você não fique refém daquele que tem. Estou falando isso, Juliano, porque assim, muitos estudantes acabam pensando erroneamente de que quando tiverem uma organização, forem gestores ou empreendedores, eles contratarão um advogado, não é, Eduardo? A gente é obrigado a ter um contador, advogado não, um contador. Nós somos obrigados a termos um contador registrando graças a Deus, né? Emprego pra gente. Nossa empresa. E a gente pensa, não, por que eu vou me preocupar com isso se eu vou pagar alguém para fazer isso? Mas de fato, você não pode abrir mão desse conhecimento que é tão importante para a tomada de decisão. Simplesmente porque se colocar na mão de alguém nunca é legal. Depender de alguém para fazer alguma coisa é uma opção, mas não é uma boa opção para nós, gestores. No exemplo do Juliano, né, você pode ser mandado embora por um erro, uma imprecisão. Mas pior que isso, porque se você for mandado embora, você arranja outro emprego. Pior que isso, você pode ir à falência. Né? Você pode ter o seu negócio indo para o vinagre por decisões equivocadas. Isso a gente também vê bastante, não? Empresas que tomam decisões equivocadas por uma série de razões e que vão à falência. E aí, pessoal, a gente está falando assim da falência de uma família, de um sonho, de várias famílias. E em uma escala grande, a gente pode estar falando da economia de um país que está indo água abaixo. E o que a gente quer é o contrário disso, não? E tu sabe que você me fez lembrar de um caso lá em Sinop. Eu, assim que formei, montei um escritório de contabilidade, eu e mais dois sócios. O Gustavo Galvão, hoje policial,
Veja, ele estava inspirado, virou policial civil, o Altaíris, que hoje é contador rural, e eu, na ocasião, fazíamos a contabilidade de um mercado, Cláudio. Era um senhor e uma senhora, perto de 56, quase 60 anos. Eles moravam em Lucas do Rio Verde, que é uma cidadezinha pertinho. Eles venderam tudo que eles tinham, casa, carro, tudo, e compraram um mercado em Sinop. Arrendaram a estrutura e compraram a infra do mercado. E eles foram no nosso escritório, falaram assim: então eu gostaria que contratar vocês para serem nossos contadores, abrir empresa e tal. E nós ficamos muito felizes em abrir negócios, né? Não só pela grana que isso envolve, enquanto honorário, mas muito para saber que a cidade está desenvolvendo. E perceba a quantidade de vezes que eu falo desenvolvendo. Perceba como eu, Cláudio, o Eduardo e vocês são responsáveis pelo desenvolvimento do país. Isso é muito sério. E aí, recordo-me que eu fiz a abertura da empresa, eu e os nossos parceiros lá do escritório, e nós fornecemos consultoria gratuita para esse cara. Falei assim, vamos fornecer consultoria gratuita porque ele precisa de ajuda. E a partir daí, nós fornecemos a consultoria, ficamos 3 meses no mercado, um pouco mais, uns 6 meses no mercado, e percebemos que ele não tinha venda, ele não conseguia vender. Embora trabalhasse de domingo a domingo, né, no mercado trabalha-se de domingo a domingo, o mercado, talvez a área que ele escolheu para arrendar, aliás, se alguém está arrendando é porque tem problema, né? Sim. Se o negócio fosse bom, ele tocaria. E a partir daí... Para quem não sabe o que é arrendamento... É um aluguel. Você aluga o que você tem, pode ser seu terreno, exato, pode ser a sua fábrica. Exato. Vocês não sabem, mas o Cláudio tem quase uma fazenda aqui no sul. E eu posso locar essa fazenda para colocar gado, quando eu tiver gado, né? Eu vou criar gado em 2x2. 2x2, né, Cláudio? 2 hectares por 2 hectares. E eu loco essa área. No mesmo ocorre no supermercado. Então o dono tem a infraestrutura e eu loco a câmera fria, a máquina de açougue, essa prateleiras, enfim. E aí, Cláudio, surgiu uma coisa muito triste, porque nós acompanhamos o faturamento, Eduardo, e estava indo, como o Cláudio disse, para as cucuias, não tinha venda. Por mais que nós fôssemos afiados na gestão, olha, vamos cuidar bem no preço de venda, vamos manter uma estrutura financeira muito bem clara, muito bem definida, não tinha venda. E a partir daí, a empresa foi indo e caindo e fechando o faturamento e tal. E eu lembro como hoje o dono foi lá no escritório e falou assim, olha, hoje eu não vim fechar uma empresa, daí, vírgula, eu vim fechar um sonho. E aí eu fiquei pensando nessa frase, embora na hora não me dei conta, fui pensar nisso muito tempo depois. Ele demorou 60 anos para criar um sonho e em 6 meses ele fechou. E aí eu pergunto, como eu, enquanto contador, não contribuí com isso? O quanto o administrador, o quanto o Sebrae, o quanto os órgãos fiscalizadores não contribuíram para esse cara fechar um sonho? Então, quando nós falamos de negócio, pessoal, vocês que são gestores, têm que entender que aquilo é mais que uma empresa. Embora, logo no início, eu falei assim, é um conjunto de recursos. E eu vou além, mais que um recurso, é um sonho. E é um sonho caro para uma pessoa, é o sonho de uma vida de uma pessoa. Mais que isso, é o sonho de uma geração ou muitas gerações. Há pouco tempo nós colocamos na nossa página do Face um pensamento do Jobs, que ele fala algo parecido com... ele copia muitas mensagens dessa. Cada sonho que você deixa de realizar é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Exato. Né? Quando você desiste de um sonho ou deixa de realizar aquele sonho, uma partezinha do teu futuro lá deixa de acontecer. Exato. E o mais triste, Cláudio, ele fechou um sonho e não tem mais patrimônio, percebe? Ele demorou 60 anos para construir casa, carro, família, casa para filho, vendeu tudo para montar um negócio. E quando montou esse negócio, o negócio foi à falência. Por que eu gostaria de destacar essa história? Primeiro que ela é verídica, né? E tem muito sentimento envolvido. Vocês, enquanto gestores, devem ajudar esse tipo de negócio. Vocês devem chegar no mercadinho de vocês e ver ou perceber que esse mercado não está indo bem e falar assim, dono, eu ajudo você, não precisa nem me pagar, eu te ajudo. Se você perceber que a minha contribuição está sendo saudável, a gente discute um honorário. E vocês começam a fazer consultoria para pequena empresa. E aí, Cláudio, vem um problema bem bacana para nós resolvermos. Consultoria para micro e pequena empresa são problemas simples. O aluno fala assim, o senhor tem controle de caixa?
Sim. Não, peraí, eu estudei isso em contabilidade financeira, lá na disciplina não Inter. Ok, o que é um controle de caixa? Controla entradas e saídas. Uma planilha que você cria de entradas e saídas é uma revolução numa micro e pequena empresa. Eu gosto de um cabeleireiro que eu tenho lá no Mato Grosso, chama Tony. Eu gosto de duas coisas nele. Primeiro que ele é muito simpático e é muito fofoqueiro. E aí eu vou lá, sei ele do bairro todo, né? Porque você não gosta de fofoca, né? Não gosto. Não gosta, né? Eu espero que o pessoal do Garcês não esteja ouvindo porque eu não gosto de fofoca. Eu conheço bem esse tipinho. E aí eu vou lá no Tony e ele tem a contabilidade mais rudimentar da vida que eu conheço. Ele tem uma folha, vou pegar aqui o papel para fazer um exemplo, não o papel, mas vou pegar isso aqui, o mousepad, e ele coloca assim, hoje dia 27, e quando ele começa a cortar ele coloca um risquinho. Cortou um cabelo é um risquinho, cortou outro cabelo é outro risquinho, e vai fazendo vários risquinhos assim. Tipo presidiário. Só que ele não corta assim nos 5. Ele vai fazendo, tá. E a partir, quando ele começa lá para pagar um fornecedor qualquer, vamos supor, vou fazer uma conta fechada. Ele cortou 10 cabelos, R$100. E ele vai pagar uma conta de 40. Aí ele pega 40 do caixa, não, nem é caixa, é do bolso, né? Pega aquele do bolso, tira um monte de dinheiro, entrega pro cara e vai no caderninho dele e faz assim, 1, 2, 3, 4, e corta. E aí eu falo, Tony, você tem a contabilidade dos homens das cavernas. Eles faziam isso com as ovelhas. O Ivanildo deve ter dito isso, e a Neide. Sim, mas tem uma lógica aí. E o que eu quero destacar nessa lógica, Cláudio? Ele não precisa mais que isso. Por caso dele, funciona. E ele ganha muito mais que eu, não mais que o Cláudio, porque o Cláudio ganha muito aqui na universidade. Ele faz isso, olha só pessoal, é inteligente, não deixa de ser inteligente isso. Porque ele é cabeleireiro, corta cabelo lá. Mas o pessoal que tem gado, por exemplo, lá no Mato Grosso, faz a conta em gado, faz a conta em boi. Vou comprar uma BMW, né? Quanto que eu vou gastar numa BMW? Eu pensaria no Palio, tá vendo qual a diferença? Eu vou gastar 100 bois na minha BMW. Ele vai lá e risca 100 bois que ele não tem mais no pasto, né? É um tipo de contabilidade também rudimentar, né? Mas pessoas que tem fazenda no Mato Grosso e tem gado, fazem assim, não é? Eu não sei, não tenho. Mas sim, com certeza. O que eu quero mostrar com esse exemplo, Cláudio? Nosso aluno não deve ir lá criar uma solução sofisticadíssima pro cara. Falar assim, não, vou instalar um SAP, um SAP, um software de gerenciamento, um RP, uma coisa muito complexa. O cara da panificadora que mora na frente da sua casa, ele precisa de um controle muito simples, que é quanto pão ele produz, quanto pão ele vendeu. E eu lembro de um caso, Cláudio, eu fiz a consultoria, a minha primeira consultoria foi no terceiro semestre da faculdade. Eu estava fazendo disciplina de custos, contabilidade de custos, com o doutor Ivan Canan, se alguém é de Sinop sabe que ele é famoso lá. Acho que é um dos poucos doutores, então por isso ele é famoso e é um cara extraordinário. E aí eu estava nessa disciplina, cheguei na panificadora, na esquina de casa, exatamente, até hoje está na esquina de casa, melhor, não moro mais lá, mas na esquina, e falei assim pra dona, tia, você sabe quanto custa para vender esse pão? Daí ela falou, olha filho, não sei, você quer que eu calcule para você? Eu posso calcular toda essa panificadora. E eu não tinha ideia como é que eu ia fazer isso, né? Calculo para toda essa panificadora, descubro qual é o preço de custo de cada um. E aí, Cláudio, comecei. Aí ela falou assim, vou chamar meu marido porque ele tá precisando disso. E graças a Deus ele tava com problema de caixa, então ele precisava de ajuda. Graças a Deus não, mas enfim, ele tava com problema de caixa e precisava de mim. E aí ele falou assim, ó, se você fizer o sistema de custeio, eu te dou pão. Meu amigo, eu trabalhei como nunca. Fiz o sistema de custeio e aí surgiu um problema. Vale a pena discutir com seus alunos que estudaram custos. Eu peguei todos os gastos de produção e dividi pela quantidade de produtos que ele tem, em quilos. Ok? Então ele vendia uma rosca, vendia um pão francês. Tá, como eu contei assim, 1 quilo de rosca e 1 quilo de pão francês, dividi. Deu 46 centavos para tudo. Eu falei, mas como é que uma rosca custa 46 e o pão francês custa 46? E eu fiquei aqui pensando, mas gente, como uma rosca é barato. E depois descobri que estava errado. Mas depois eu quero dizer assim, foi muitas horas de estudo para tentar entender que estava errado o meu cálculo. Mostrei pro dono, falei assim, ó, o pão francês custa tanto, era 13 centavos, depois eu dividi, fiz bases de rateios e a partir daí consegui achar o custo efetivo. Cláudio, eu comi pão por 1 ano. De graça, porque a panificadora falou assim, ó, vou te dar uma cota de pão. Vou te pagar em pão. Exato, e eu adorei, comi muito pão. Espero que eu me pague ouro agora, né? Você vai fazer isso com a gruta, né? Uma mina de diamante do Eike Batista, lá na Venezuela, ele me paga em diamante. Mas o que eu quero mostrar para você e para seus alunos
é muito fácil o nosso aluno ajudar as empresas. Sim. E eles devem fazer isso. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque vocês devem fazer isso para a sociedade. Quem tem conhecimento tem poder. Então vocês têm o poder em suas mãos e devem usá-lo para o bem. Embora muitas pessoas usem para o mal, e nós não orientamos, e quando eu falo mal é usar esse conhecimento para desviar recurso financeiro, para criar operações ilícitas, como é o caso do Lava Jato. Eu quero que o aluno nosso, do meu curso, do seu curso, de todos os cursos da universidade, de outras universidades do país todo, usem os conhecimentos para beneficiar a sociedade. Eu acho que essa é uma grande mensagem que a gente deve deixar para os alunos. Eu defendo sempre isso. Eu acredito que conhecimento deveria ser um bem público e não um bem privado, né? É uma questão pessoal, né? Eu acho que patente, por exemplo, tem a sua utilidade, mas muitas vezes acaba trazendo mais atraso do que avanço, né? Ok, a pesquisa custa caro, tem que ser incentivada, o cara tem que ganhar um pouco de dinheiro com isso, beleza. Mas eu consigo admirar muito mais aqueles que compartilham o conhecimento de uma maneira mais altruísta. Que abrem um blog para ajudar pessoas em determinado assunto, que tem lá um canal no YouTube para compartilhar conhecimento. E nós, enquanto gestores, fazemos parte de uma parcela pequenininha da sociedade que está acessando o ensino superior, né? Então a gente está fazendo isso muitas vezes em interesse próprio, mas, como diz o professor Juliano, não podemos nos isentar de que nós somos também parte da solução para os problemas do nosso país. Na verdade, nós somos os culpados das empresas fecharem, porque nós deveríamos ajudá-las. Sim. E essa ajuda, pessoal, a qual o professor Juliano se refere, não é só a ajuda free, né? Uma ajuda ali como... Não é ser amigo da escola, né? Você vai lá e dedica o final de semana. Não, você pode trabalhar e trabalhando, ganhando dinheiro, você está sendo útil para a sociedade. Exato. Sendo um bom profissional, um bom gestor, um bom contador, um bom médico, né? Mas, professor, não é mais que isso? Pode ser. Mas se você for um gestor competente, que dá emprego, que trata as pessoas com humanidade, que vende produtos decentes a preços justos, cara, isso já é um baita avanço, não? Nós formamos cidadãos. Nós formamos cidadãos. Isso é o que a gente tenta fazer, pessoal. É esse tipo de coisa que a gente tenta fomentar. E com isso a gente pretende sair da vala comum, né? Sair daquela mesmice que a gente vê em muitos lugares por aí. Eu tenho uma frase, eu vim dirigindo pensando nela. Eu estava ouvindo a rádio e dizia a rádio assim, Cláudio. O Cláudio é pai recente, né? Então ele tem uma bebê linda. Parecida comigo. Na verdade, parece a mãe. E tomara que a Lina esteja assistindo nesse momento, então. E quando eu estava dirigindo, surgiu uma reflexão na rádio e dizia assim: você gostaria que seu filho fosse inteligente, que ele fosse bondoso? E aí eu parei para pensar se eu gostaria que minha filha, porque eu acho que você é um pai de menina, por algum motivo, eu gostaria que ela fosse inteligente ou gostaria se ela fosse bondosa. E eu gostaria muito que ela fosse bondosa. Porque uma pessoa inteligente, e ela guarda a inteligência totalmente para ela não ajuda o desenvolvimento da sociedade. Então, se nós formos bondosos, e vejam, bondosos é fazer o que é o certo, né, Cláudio? É nada mais que fazer o certo, é fazer o legal. Vai fazer com que as nossas empresas tenham melhores vidas, vai fazer com que eu, funcionário da Uninter, consiga trabalhar melhor nessa universidade. E quando eu percebo, e eu gostaria muito de frisar isso para vocês, se vocês gestores, que nós estamos formando gestores, perceberem que o seu salário não é justificado na empresa, você deve sair. Sim. Porque você não está fazendo jus à empresa. E a única coisa que você preza na organização é a sobrevivência dela. Ou seja, você está sendo mal ou fazendo mal à organização existindo nela. E eu gostaria que todos nós entendemos que quando nós somos gestores, o bem da empresa é o essencial. A gente abre aqui, né, pessoal? A gente começou falando de cursos e estamos falando da vida, né? A gente está falando de tudo. O Eduardo que não está falando, ó. Por que a gente está falando de tudo? Porque na vida real tudo é interconectado, não é? Que isso, hein? E interconectado. E a gente chegou a falar agora de ética. A gente está falando de ética, né? Para dizer que se você trabalha numa empresa, né? E agora são palavras minhas, e você vê que as coisas que acontecem nessa empresa não são corretas. E muitos alunos já me perguntaram, fizeram exatamente essa questão. Se eu percebo que lá as pessoas não agem legalmente, exploram A, B ou C,
enfim, se eu percebo que aquelas ações da empresa não são éticas, não são legais, enfim, saia, né? Porque estando lá você está compactuando com isso. Uma coisa é você não saber, outra coisa é você saber e compactuar. Exato. E é um exemplo simples, Cláudio. O nosso aluno trabalha no posto de combustível. O posto de combustível adultera o combustível. Sim. Sai porque você é corrupto. Se você manter-se, você se tornará corrupto. Claro, mas eu dependo do meu salário. Ok, fique o máximo, Mude. sabe? Fique assim, pelo tempo que for necessário, mas saia o quanto antes. Exato. Porque senão a gente está ajudando a fomentar coisas que não são legais para nós, enquanto sociedade. Exatamente. Né? E aí, daqui a pouquinho, temos mais 4 minutos, eu não queria deixar de comentar aqui uma questão que o José Divan Dias coloca, né? Que problema de tempo, às vezes eu não consigo ler o livro, às vezes eu não consigo ler todo o material que eu tenho que ler, teria um roteiro que me facilitaria a aprendizagem. Assim, e isso serve para todos nós, né? O professor Juliano pode dar a visão dele, mas assim, infelizmente a gente não consegue fazer um milagre, né? Você só vai adquirir realmente conhecimento importante se você dedicar atenção a esse conhecimento. No nosso caso, né, a gente estruturou nosso material, as videoaulas, o conteúdo das rotas e o conteúdo dos livros, para que eles sejam complementares, né, para que um complemente o outro. Ainda assim, há conhecimentos que se sobrepõem, que eventualmente estão na rota, estão no vídeo e podem estar nos livros também. Então, seria muito interessante, José, que você pudesse acessar todo esse material, né, à medida da sua disponibilidade. Porque não acessando um ou outro, alguma perda, né, você vai ter. Algum conhecimento vai deixar de, né, ser abordado ali. E não tem como a gente dizer assim para você, faça isso, isso e isso. Né? A gente costuma ter um roteiro ali no início de cada rota, indicando quais as coisas que você vai ter que acessar, né? Mas efetivamente você tem que tomar contato com o máximo do conhecimento que você tiver a seu dispor, para que aquele conhecimento seja absorvido. E quando o professor Juliano fala faça, ele está dando um passo a mais, né? Ele não está falando leia, assista, ouça. O fazer é um passo um pouquinho mais elevado no processo de aprendizagem. A gente lembra de poucas coisas que a gente lê, né? Um pouquinho mais quando você ouve. Quando você faz, você lembra de tudo que você fez. Então o processo de aprendizagem ocorre de uma maneira muito mais intensa quando você está fazendo. Não é à toa que trabalhos manuais desenvolvem a capacidade da pessoa de fazer aquilo, né, acontecer. Porque você não está teorizando, né? Você está aplicando um conhecimento. Mas como é que a gente pode aprender contabilidade mais facilmente? Tem uma fórmula, Juliano? Não é uma fórmula. Não tem fórmula. Apenas fazendo. Eu acho que seu aluno não precisa nem gastar energia em fazer neste momento, sabe? De fazer um balanço, de fazer uma DRE. Eu gostaria que os seus alunos entendessem assim, olha, eu preciso compreender, e a partir daí ele começa a se aproximar e se apaixonar pela área de estudo, e entender que cada passo é um grande ganho para eles. Então o primeiro contato é importantíssimo, então a parte teórica eu acho que é fundamental, e começa a fazer coisinhas pequenas, como o exemplo da panificadora. Vai lá e fala assim, olha, eu sou gestor, gostaria de fazer o cálculo do seu custo. Mas eu posso fazer minha contabilidade também? Com certeza. Né? A do Cláudio é impossível, ele precisa contratar alguém porque é muito dinheiro, né? Eu posso fazer a minha contabilidade. Ele sai dessa aí, rapidinho, né, Eduardo? Olha lá. Começando pelos meus gastos aí, mensais, semanais, diários, colocando entrada, saída. Pessoal, na verdade uma coisa que todo mundo poderia fazer, ou deveria fazer, né? E é um exercício, né? A gente pode fazer o nosso próprio balancete. Sim, né? Como treino. Eu fiz um exemplo ontem, tratei um exemplo ontem disso. O aluno pega assim, tem um carro, beleza, carro é patrimônio, ativo.
Esse carro é financiado, Cláudio? Não é o caso do Cláudio, porque é tudo pago à vista, mas no meu caso é financiado, então eu vou ter uma dívida a pagar, tá lá no meu passivo. Então ativo meus bens e passivo as minhas dívidas, ok. Cláudio ganha salário. Salário é a receita. Receita. Quais são os gastos para manter a vida do Cláudio para trabalhar? São despesas. Então ele vai fazendo um controle e a cada vez mais que ele consegue deixar esse controle mais sofisticado, e quando eu falo sofisticado é ter mais linhas, sabe? Quanto mais detalhado for o sistema de controle de vocês, melhor será a contabilidade e mais consciente serão as decisões que vocês têm que tomar. Porque você fala assim, o que eu preciso cortar para guardar dinheiro para as crianças? Veja como eu estou paternal hoje, né? Eu nem tenho criança. E aí eu consigo entender o que gasta ou o que consome mais recurso financeiro da minha estrutura financeira, do meu salário, da minha folha, e assim por diante. Muito bom. Bom, pessoal, já são 8 horas e 1 minuto. Nós já estamos no nosso horário, né? A nossa programação era para irmos até as 8 horas. Então, eu gostaria de deixar aqui, muita gente colocando algumas questões no chat, parabenizando pela ideia de colocar ao vivo no Face, mandando um abraço, né? Então, quem esteve conosco aqui do Polo de São Leopoldo, a Giovanni, a Tamires, né? Já é de outro polo, José Divan, né? Que nos colocou a questão. Então, um abraço para vocês. A Mariana apareceu por aqui também, mais cedo, o Márcio. Isso aí, pessoal, que legal, bacana que vocês estiveram por aqui. É muito bom contar com vocês, né? Ter a presença de vocês, tanto aqui nas nossas rádios, nas lives, nas aulas interativas, aqui no Facebook, né? Olha que legal, um abraço aí. Aqui no Facebook é legal porque a gente tem alunos e ex-alunos. Muitos ex-alunos participam dos nossos chats, né? Falando e dando retorno, isso é muito legal, né? Junieta, a Francidalva, Leimar, Piti, Ju, Tati, um abraço para vocês, que legal que vocês apareceram por aqui, apareçam sempre. E é isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima, espero que a gente tenha logo mais uma boa oportunidade de bate-papo como essa. Eu gostei muito. Professor Juliano, muito obrigado, né? Foi um prazer estar aqui contigo, espero que a gente faça isso novamente. Faremos. E estamos à disposição para repetir isso ou algo parecido com os alunos do curso de contábeis, falando de gestão e administração. Será um débito, um crédito. Um débito, então, crédito. Eu tenho crédito com você. Tá vendo? Nada de graça aqui, pessoal. Nada de graça. Mas eu agradeço o convite, Cláudio, e vale a pena reiterar. Eu acho que o esforço que o Cláudio tem para com vocês, alunos, é uma coisa divina, sabe? Eu estudo universidades, então quando eu falo assim que um gestor tem uma preocupação em ensinar, isso tem que ser muito louvado. O Cláudio é um dos coordenadores mais ativos, ele tem o canal e acessa todos os canais possíveis para educá-los e contribuir na formação de vocês. Isso é muito digno e eu gostaria de deixar registrado novamente que isso faz com que eu tenha uma admiração profissional muito grande por ele. Gostaria de que todos os alunos tenham uma carreira brilhante. Usem a universidade como um passaporte. A universidade é um passaporte para que você tenha uma melhor qualidade de vida, para que forneça uma qualidade de vida maior aos seus familiares, para que desenvolva os seus municípios e desenvolva os seus negócios. E estaremos à disposição, Cláudio, do Departamento de Contábeis. A Neide está aqui, o Ivanildo está aqui, então qualquer dúvida que o seu aluno tiver, que a Mari precise de nossa ajuda, acesse lá, ou que você precise de nossa ajuda, fique à vontade. Eu entendo que o conhecimento ele só é feito compartilhado. Então, nós deixamos a porta aberta para o seu curso acessar o nosso curso. Muito obrigado. E obrigado também ao nosso amigo Eduardo, que está aqui atrás das câmeras, né? Eduardo Bernardi, né? Que é o nosso apoio técnico e sem ele aqui a gente não teria essa rádio acontecendo. Tá bom? Que isso, professor. Eu que agradeço. Foi um excelente bate-papo. Essa foi mais uma Rádio Web Tutoria. Agradecemos a participação dos professores e dos alunos ouvintes. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Obrigado. É isso aí. Tchau, pessoal. Até mais.